Bom dia, bom dia. Bem, estamos gravando. Bom dia novamente. Então, antes da gente começar, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguém quer falar alguma coisa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem, eu vou organizar a aula como eu sempre organizo, tá? E aí, à medida que eu for falando sobre os assuntos, vocês podem me interromper e fazer perguntas aí para mim, tá bom? Alguém colocou Gabriel, eu ainda não corrigi as questões dissertativas, desculpa, realmente não deu tempo, tá? Isso até bem, eu já adianto, era um dos tópicos que eu ia comentar com vocês. Vocês fizeram 2 questões dissertativas, encaminharam para mim, eu não tive tempo de corrigir, tá? Legal, que bom, que bom. Mas é importante, né, ter o feedback, né? Eu sei que é realmente muito importante vocês terem um feedback bem antes da segunda prova, né? Porque para ter tempo de sanar as dúvidas, etc, né? Então, assim, eu pretendo até o final da semana que vem, até a nossa próxima aula síncrona, já ter todas as notas, tá? Dessa forma, vocês podem tirar dúvidas, né? Se eu enviar uma correção, porque eu dou um feedback, né? Vocês vão ter um feedback onde eu vou dizer onde está errado. Então, vocês podem vir me procurar, professora, eu não entendi a correção, não entendi onde eu errei e tal, aí vocês têm a oportunidade de perguntar, tá? Então, até a próxima aula síncrona, essas provas estarão corrigidas, tá bom? Bem, então, continuando aqui. Então, como eu sempre organizo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira versão do projeto, a P1, que é o comentário essencialmente era esse que eu tinha que fazer, que eu não corrigi. Falar algumas dúvidas que surgiram sobre o tópico 7 e algumas dúvidas que surgiram sobre o tópico 8, tá? Então, falando aí sobre a prova, é isso, tá? Eu não corrigi as provas ainda, devo corrigir, assim, espero. Tá com tudo corrigido até a nossa próxima aula síncrona, tá? Alguém tem mais alguma dúvida que queira tirar com relação à prova, assim, comentar, como é que foi, quer fazer um comentário? Foi tranquila, deu para fazer legal? Legal, legal. Muito bem. Vamos lá, sobre a primeira versão do projeto. Lembre-se que o prazo de envio se encerra no dia 6/11, que é sábado. Eu não recebi nenhuma dúvida de vocês com relação à primeira versão, né? Tendo em vista que o rascunho da maior parte dos grupos não veio legal, eu fico um pouco surpresa de vocês estarem tão tranquilos assim, né? Então, até o dia 6 vocês podem me entregar. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao projeto, me encaminhem, aí eu vou fazer um feedback dessa primeira versão, para que a versão final fique mais redondinha, mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, tirem, tá? Antes da entrega. Uma coisa que a outra turma perguntou e que eu acho que é importante, deixa destacado aqui, é importante nos projetos de vocês que tenham uma identificação, tá? Então, por exemplo, se vocês forem fazer um vídeo, eu recomendo que na capa do vídeo vocês se apresentem, né? Então, falem, olha, esse vídeo é sobre, sei lá, o bóson de Higgs, que vai ser apresentado pelos alunos tal, 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 da turma tal, de estrutura da matéria, e aí começa o vídeo, tá? Lembrando que, se vocês forem escolher uma mídia como um vídeo, um podcast, não é necessário que todos os membros do grupo falem no vídeo ou falem no podcast, né? De repente, uma parte do grupo faz a parte de pesquisa bibliográfica, outra parte produz as imagens, outra parte edita o vídeo, outra parte faz a narração, não tem problema. Mas é importante que todos os membros sejam apresentados. Por exemplo, num podcast, vocês podem começar falando, esse é um podcast sobre, sei lá, educação de Schrödinger. E nessa conversa, né, podcast geralmente é uma conversa, né? Vão estar presentes os alunos tal, 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 da turma tal, estrutura da matéria, entendeu? Então, tentem se identificar, não só para mim, obviamente, vocês têm que se identificar para mim, e essa identificação pode ser feita no título do arquivo que vocês vão colocar no Drive, de repente você pode colocar o nome do grupo, aquele código que eu criei para cada grupo, mas
Vocês têm que pensar que essa mídia pode ser disponibilizada para outros alunos da UFABC, então é importante que eles saibam quem vocês são, tá? O projeto, ele deve ser, novamente, né, reforçando, o projeto ele deve ser enviado na mídia escolhida. Então, se vocês escolheram um vídeo, eu quero ver um vídeo. Se vocês escolheram um blog, eu quero ver um blog. Se vocês escolheram um podcast, eu quero ver um podcast, tá? Não é mais para me entregar um trabalho escrito, tá bom? E a entrega deve ser feita através de uma página do link, na verdade, do Google Drive, que eu já encaminhei para vocês. Na mensagem que eu encaminhei pelo Siga, eu deixei bem claro que vocês só vão conseguir acesso a essa página, esse link do Google Drive, através do e-mail institucional de vocês. Eu já recebi uma solicitação externa para acesso a esse drive e eu não vou dar. Então, como é que vocês vão fazer? Quando vocês forem abrir o drive, vocês vão estar numa página do Google, do Chrome, que geralmente aqui permite que você troque a sua conta. Então, vocês adicionem aqui a conta de vocês da UFABC, tá bom? E aí vocês fazem o login através da sua conta do UFABC. A partir do e-mail UFABC, vocês vão conseguir acessar esse link. A partir de um e-mail que não seja o UFABC, não vão conseguir, tá bom? Façam também apenas uma entrega por grupo. Era isso. Com relação ao projeto, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tudo certo? Tá tranquilo? Ai, como vocês são quietos. Tô achando que tá tudo lindo, hein? Legal, Gabriel. Você conseguiu subir no Drive? Ou ainda não? Ah, tá. Perfeito. Bem, tem até meia-noite do sábado para fazer, né? Não deixem para a última hora também, né? Às vezes o arquivo fica muito grande e demora para fazer o upload, a internet é ruim, enfim. Deixem para fazer isso com um pouquinho de antecedência. Bem, pessoal, se não tem mais dúvida do projeto, eu vou seguir em frente fazendo as dúvidas que eu recebi com relação ao tópico 7. Por quê? Lembrem-se que o tópico 7 foi um pouco encavalado. Vocês não tiveram muito tempo de estudar antes da nossa aula síncrona da segunda passada. Então, durante a semana, aqueles que foram estudando o tópico 7 aí com um pouquinho de atraso, entre aspas, surgiram algumas dúvidas, então vou começar respondendo perguntas do tópico 7 e depois perguntas do tópico 8. Então, algumas perguntas bem interessantes, né? Essa pergunta aqui, ela tem todo um contexto, mas indo direto ao ponto, ela diz o seguinte: por exemplo, no orbital 3, então a gente está falando aqui de equação de Schrödinger, tá? No tópico 7. Então, no exemplo 3, no orbital 3, por exemplo, eu tenho aquelas 5 formas diferentes. Bem, o que ele está querendo dizer aqui, né? Vamos voltar. Lembre-se dos números quânticos que nós vimos, né? Então, quando ela está falando no orbital 3, na verdade o que ela está falando é no nível de energia 3, no número quântico principal n igual a 3. Nós temos que lembrar dos outros números quânticos. Como n igual a 3, L pode variar de 0 até n menos 1. Ou seja, para n igual a 3, L pode assumir os valores de 0, 1 e 2, certo? O ml, ele pode assumir os valores de menos L até mais L. Logo, quando a gente pensa nisso, quando L igual a 0, ml só pode ser 0, certo? Quando L igual a 1, ml pode ser menos 1, 0 ou 1. Quando L igual a 2, ml pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bem, L igual a 0 corresponde ao que a gente chama de um orbital do tipo S. O orbital, esse número quântico, ele nos diz respeito à forma. Quando L igual a 0, a forma é esférica. Então, todo orbital S tem uma forma esférica. E o ml me diz respeito às suas projeções desse orbital no espaço. O que ele está querendo dizer é que esse orbital só tem uma representação no espaço. Uma esfera só pode ser descrita
de uma maneira. Quando você tem L igual a 1, eu estou falando de um orbital do tipo P. E o orbital do tipo P, ele é descrito como se fosse halteres, dessa forma. O fato do ML ser 1, menos 1, 0 e 1, significa que esse halter ele pode estar descrito em 3 projeções diferentes. E nós sabemos, né, que esse halter ele pode estar descrito ao longo dos eixos X, ou Y, ou Z, tá? Quando ML igual a 2, L igual a 2, ML pode assumir 5 distribuições diferentes. O L igual a 2 representa essa representação no espaço, que parece uns xizinhos, certo? Com exceção desse que ele tem uma discrepância realmente. E aqui ele está falando de 5 projeções dele no plano cartesiano. Então, quais são essas projeções? Ele pode estar entre os eixos X e ZY, então ele é o DYZ. Ele pode estar entre os eixos Z e X, então ele é o DXZ. Ele pode estar entre os eixos X e Y, então ele é o DXY. Ele pode estar em cima dos eixos X e Y, então ele é chamado de DX2 menos Y2. Ou ele pode estar em cima do eixo Z e ele é chamado de DZ2. Então essas são as 5 projeções, tá? Dele no espaço. Então ele fala o seguinte: eles parecem gomos de uma tangerina, é uma maneira de representar. O que ele ficou confuso foi no seguinte: existe maior e menor probabilidade dele existir em uma região. Mas o que ele não entende ao certo é por que ele pode se encontrar em qualquer região se a energia é quantizada. Isso não significa que, na verdade, deveria ter várias cascas e não um volume completo? Bem, aqui, quando a gente está falando de um orbital, a gente está falando da função de onda, certo? Então, eu tenho que o hamiltoniano vezes uma função de onda igual a energia vezes a função de onda. Essa representação aqui está falando com relação à função de onda e não à energia, tá? A gente tem uma energia associada a essa função de onda, mas a representação dela no espaço, ela está relacionada à representação, à parte radial e à parte angular desse orbital, tá? Então, a representação está relacionada à função de onda e não à energia, a primeira coisa. E o que representa a função de onda? A função de onda, por si só, ela não tem um sentido físico. O que tem um sentido físico é a densidade de probabilidade dessa função de onda, ou seja, a probabilidade de encontrar um elétron no volume do espaço. É isso que significa essas representações. Tá? Então, a densidade de probabilidade, ela representa um volume. E o elétron, ele pode estar em qualquer lugar desse volume, ao mesmo tempo com 100% de probabilidade. Por quê? Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, que nos impede de conhecer velocidade e espaço ao mesmo tempo. Como a gente conhece mais ou menos a velocidade do elétron com uma incerteza pequena, a incerteza no espaço é muito grande, porque o elétron ele é muito pequeno. Então, realmente, ele pode estar naquele volume todo ao mesmo tempo, com a mesma probabilidade. Isso está relacionado com o experimento de Schrödinger. Então, quem vai fazer o experimento do gato de Schrödinger vai ver isso. Quando a gente fala que uma coisa tem probabilidade de 50% ou 25%, a gente está falando de estatísticas de grandes números. Então, se eu pego uma moeda e jogo ela para o alto 50 vezes, a chance de eu ter cara, a probabilidade de eu ter 25 vezes aparecer cara e 25 vezes aparecer coroa. Mas se eu jogo uma vez só, imagina que eu jogo uma moeda para o alto, uma vez, e tampo aqui, a probabilidade é 100% para cara ou para coroa, até o momento que eu observo ela. Isso é o experimento do gato de Schrödinger. Quando eu observo, e outra coisa que é importante, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, a gente vê também que quando a gente observa um elétron, a gente muda o comportamento dele. É aquele vídeo do tópico 5 sobre o experimento da dupla fenda. Ou seja, se eu tentar qualquer maneira de observar o elétron dentro de um orbital desse, eu vou modificar a propriedade do elétron. Então, eu não consigo saber exatamente em que ponto desse orbital ele está. Somente realmente a densidade e probabilidade de encontrar ele aqui. Outra coisa que é importante é que o elétron, quando eu falo de dualidade onda-partícula, não significa que eu estou falando que o elétron é uma bolinha, natureza de partícula, que se desloca no espaço como onda, natureza ondulatória. Não. A onda do elétron é um campo emitido por ele, tá? É esse campo que eu estou observando aqui nessa projeção
toda. Tudo bem, gente? Isso é um problema conceitual bastante sério. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação a isso? Nada de dúvidas? Então tá. Bem, outra dúvida conceitual importante que veio é com relação à partícula na caixa. Que o aluno perguntou. Bem, a partícula da caixa descreve uma partícula confinada num posto de potencial, dizendo que ela não pode atravessar essa barreira porque a energia é infinita. Então a pergunta é: e se ela conseguisse sair da barreira? Bem, primeira coisa, ela não consegue sair da barreira porque a barreira tem energia infinita. Imagina que eu não tenha barreira. O que vocês têm que lembrar do experimento ou da proposição da partícula da caixa é que ela está descrevendo a função de onda de uma onda dentro de uma partícula de comprimento L, tá? Se eu não tenho a caixa, eu continuo tendo a função de onda. Só que agora essa função de onda não está mais restrita a um espaço confinado. É só isso. Acho que a confusão que surge daí é o fato de vocês não compreenderem que a função de onda é uma função matemática, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz uma restrição matemática. Eu preciso de uma função que varia em x, sendo que o x só pode assumir os valores entre 0 e L. É essa a delimitação para essa função. Se eu tiro a delimitação, eu vou ter a função de onda para qualquer valor do espaço. É só isso, tá? É só isso do ponto de vista matemático, obviamente. Do ponto de vista da mecânica quântica, isso vai mudar completamente o comportamento dessa onda, o fato dela não estar confinada, tá? Tudo bem? Ninguém vai me perguntar por que isso mudaria o comportamento da onda, tirar a caixa? Muda o comportamento porque vocês têm que lembrar que a onda é uma onda estacionária, o que significa que que o ponto nodal, o ponto onde a função é zero, não muda à medida que a função oscila. Ou seja, se eu tiver uma onda aqui e ela estiver se propagando, os pontos onde a função é zero nunca mudam, tá? Então, a distância entre esse ponto aqui, entre esses dois zeros, depende de L. Se eu tiro L, eu tiro essa restrição. Então, por isso que ela tem um comportamento diferente. Bem, aí depois veio dúvidas com relação à lista, tá? Então, a primeira questão da lista é o seguinte: eu tenho um elétron preso numa caixa unidimensional de tamanho L. Supondo que a função de onda seja dada por essa equação, para quais valores de x a probabilidade de encontrar o elétron é nula? Primeira coisa que vocês têm que lembrar é que probabilidade está relacionado com função de onda ao quadrado e não a função de onda. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é elevar a função de onda ao quadrado, ou seja, multiplicar duas vezes aqui, né? Multiplicar a função de onda pela função de onda. Fazendo isso, eu chego nessa equação. Quando uma função seno de uma onda estacionária é zero, bem, se eu fizer plotar a função de onda em relação a x, eu vou ver que a função de onda é descrita dessa forma. Os pontos onde ela é zero, ela corresponde a meia volta, ou seja, a π. Então, ela vai ser zero em zero, ela vai ser zero em π, ela vai ser zero em 2π, ela vai ser zero em 3π, ou seja, cada número inteiro de π, ela vai ser zero. E aí, na resolução, aparece um K mágico. De onde surgiu esse K? Bem, basicamente, para que a densidade de probabilidade seja zero, a probabilidade seja zero numa densidade, que a densidade é vezes o volume. Então, para que a probabilidade seja zero, basicamente, como isso aqui é uma constante, essa partezinha aqui tem que ser zero, certo? Né? O seno, na verdade, tem que ser zero, tá? Então, basicamente o que tem que acontecer é que essa porção aqui do que está dentro do seno, ele tem que ser números inteiros de π, como eu descrevi aqui, podendo variar de zero até infinito, mas números inteiros. E aí, esses números inteiros de π, ele chamou de K. Ele poderia ter dado qualquer outro nome, ele poderia ter dado N, Z, W, mas ele optou por dar K, por dar o nome de K.
Então, quando esse valor assumir qualquer número inteiro de π, incluindo zero, o seno quadrado vai ser zero. Então, aí, substituindo esses valores, ele chega nessa expressão que varia em função do comprimento da caixa e de K, sendo que K pode ser 0, 1, 2 ou 3, ou seja, ele pode ser 0, 1π, 2π, 3π e assim por diante. Tudo bem? Não sei se vocês já tentaram fazer esse exercício, né? Gente, vocês estão assim, mudos, tá um negócio desesperador, tá tudo bem? Será que todo mundo caiu? Eu tô sozinha na sala e tô achando que tem mais gente? Tá certo. Bem, o segundo exercício, o terceiro exercício é muito parecido, né? Só que aqui eu vou dar uma outra forma de resolver para vocês abordarem ele, enfim, de outra maneira. A proposta é a mesma, tem uma função de onda, só que agora a função de onda é dada por kx, onde k é 2π vezes lambda e a é uma constante. Ele quer saber para que valores de x eu tenho a probabilidade máxima de encontrar a onda. Bem, novamente eu quero densidade, ou seja, eu preciso elevar o módulo da função ao quadrado. Então, eu vou ter a seno de kx vezes a seno de kx. Isso vai me dar igual a quadrado, seno quadrado de kx. Se eu substituir o valor, eu sei que a ao quadrado é igual ao quadrado vezes seno quadrado de 2πx dividido por lambda. Só substituir k por essa expressão aqui. Bem, quando é que isso daqui vai ter a probabilidade máxima? A probabilidade máxima, basicamente, vai acontecer se isso aqui é uma constante, isso daqui não varia com x. Logo, eu posso esquecer essa parte. O que me importa é essa parte aqui. Então, eu sei que o seno quadrado de 2πx sobre lambda, para que a função de onda tenha a máxima probabilidade, basicamente isso aqui tem que ser diferente de zero, certo? Porque em zero, a densidade, a probabilidade quando o seno de zero, quando o seno der zero, a probabilidade vai ser zero. Quando é que isso vai acontecer? Bem, isso vai acontecer se eu tiver a situação seno quadrado de zero ou seno quadrado de 2π, certo? Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando x for zero e vai acontecer quando x for igual a lambda. Porque quando x for igual a lambda, isso corta e eu vou ter seno quadrado de 2π. Então, qualquer valor entre zero e lambda, eu vou ter densidade de probabilidade não nula de encontrar o elétron, ou seja, densidade de probabilidade máxima de encontrar o elétron. E para quais valores ela vai ser nula? Justamente nos limites de zero e lambda, em zero e lambda. Ok? Gabriel, é o 5 da lista 7? Não me pediram esse exercício na outra turma. Me pediram um exercício do princípio da incerteza. Vou fazer esse rapidinho, e aí eu vou para esse que você pediu, tá bom? Bem, basicamente aqui o que ele pergunta, né, é a incerteza mínima na velocidade de um elétron que esteja confinado em uma nanopartícula de 200 nanômetros de diâmetro e comparar com o elétron confinado num poço de comprimento 1 milímetro. É bem simples, né? Basta vocês utilizarem a equação do princípio da incerteza de Heisenberg, lembrar que o momento é massa vezes a velocidade, né? Massa não é uma incerteza, então eu posso tirar ela daqui. Eu conheço a distância, foi me dada, então a minha incerteza está sobre a velocidade. Basta substituir os números e vocês vão encontrar as incertezas. O que é interessante desse exercício? É interessante que quando a partícula ela é muito pequena, tá?
a incerteza é muito grande na velocidade. E quando a partícula é grande, a incerteza na velocidade se torna desprezível. Tá? Então é por isso que objetos grandes não te dão essa sensação da incerteza. Nesse outro exemplo, ele faz a mesma proposta, só que agora ele está confinado no íon lítio. E quando a gente faz o cálculo da incerteza, da mesma maneira, vocês encontram uma incerteza na velocidade que é razoavelmente pequena. Por que isso acontece? Basicamente porque o lítio tem uma massa muito maior do que o elétron. Então, com isso, a gente consegue observar por que a incerteza não é observável a objetos macroscópicos? Basicamente, objetos grandes ou objetos mais pesados, o princípio da incerteza acaba não dando um valor significativo. Enquanto o elétron, que é um objeto extremamente pequeno, e as partículas subatômicas acabam tendo uma influência bastante grande do princípio da incerteza. Tudo bem? Tá. Deixa eu ver aqui, porque eu realmente não me preparei, né? Você não enviou antes os exercícios, então eu não sei que exercício é esse. Exercício 5A. Da lista 7. Restante, vamos lá. Tá, sem uma caneta. Bem, eu vou compartilhar aqui a página da resolução, mais fácil, tá? Bem, então o exercício 5 diz o seguinte: de acordo com a mecânica quântica, a natureza ondulatória das partículas fazem com que partículas confinadas em uma caixa possuam apenas comprimentos de onda que resultem de ondas estacionárias na caixa. Onda estacionária é aquilo que eu falei para vocês. A onda oscila e a posição do zero não se altera. E as paredes da caixa são necessariamente nós dessas ondas. O que significa? Que necessariamente nas paredes da caixa, nos limites da caixa, a função assume o valor zero. O exercício A pergunta: mostre que um elétron confinado em uma caixa de comprimento L tem em uma dimensão, possui níveis de energia dados por En igual a N quadrado, constante de Planck ao quadrado, 8mL quadrado. Bem, das ondas estacionárias, a gente sabe que existe essa relação, tá? Isso está lá na aula do tópico. Deixa eu ver se está. Se está no texto ou se está. Que droga. Se está no texto, se não tiver se não tiver, pode ser que esteja só no vídeo, tá? Deixa eu ver se ele coloca aqui. Não, aí vocês vão ter que dar uma lidinha no vídeo de novo ou no material para baixar, tá? Para encontrar essa relação matemática. Mas eu sei que o comprimento está relacionado com o número inteiro do comprimento de onda dividido por 2. Então, ele isola aqui, a partir disso, o comprimento de onda. E a gente sabe da relação de de Broglie que o comprimento de onda é a constante de Planck dividido pelo momento, então ele isolou aqui o momento, né? E lembrando que o momento é massa vezes a velocidade. Então, com isso, eu consigo isolar a velocidade como uma relação da constante de Planck, massa e comprimento de onda. Então, a energia cinética, né? Então, ele está pensando no movimento desse orbital, então ele está relacionando com a energia cinética, mv quadrado sobre 2, e aí ele substitui todos os valores aqui, né? Então,
ele tem, substitui o V por essa relação aqui e substitui o comprimento de onda por essa relação que ele encontrou aqui. E aí, substituindo, ele chega nesse valor. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Então, é basicamente um rearranjo matemático dessas duas relações aqui, dessas três, né? Essas duas mais a energia. E com relação ao exercício 6, ele é um exercício bem interessante. Acho que é um exercício que vale a pena a gente discutir. Não que o outro não valesse, também vale. Mas eu acho que esse tipo de exercício exige muito mais interpretação do que o outro, que é o rearranjo matemático. Que também é importante, porque pode cair algo do gênero na prova, né? Então é importante que vocês saibam. Tá bom. O exercício 6 é o seguinte: dentro de um conjunto de números quânticos a seguir, identifique os que seriam possíveis ou proibidos para um elétron em um átomo e explique por quê. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é dando os quatro conjuntos de números quânticos para um elétron num átomo. Esse primeiro aqui é o número quântico principal, é sempre nessa ordem. Esse daqui é o número quântico secundário, esse daqui é o número quântico do momento angular, e esse daqui é o número quântico spin, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar são as regrinhas. N pode assumir qualquer valor inteiro maior do que zero. Então, ele pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. L só pode assumir valores que variam entre zero e números inteiros, que variam entre 0 e n menos 1. ML só pode assumir os valores que variam inteiros, que variam de menos L até mais L. E MS só pode assumir dois valores, mais meio ou menos meio. Com base nisso, a gente tem que observar se esses números são possíveis. Então, vamos pensar. Na letra A, n igual a 4. Para n igual a 4, quais são os valores possíveis de L? Bem, eles podem assumir os valores de 0 até n menos 1. Então, pode ser 0, 1, 2 ou 3. Logo, L igual a 2 é um valor possível, tá? Para cada L, ML pode assumir valores que variem de menos L a L, tá? Então, aqui, ML pode ser 0, nesse caso, né? Vou fazer aqui. Nesse caso, ML pode ser 0. Nesse caso, ML pode ser menos 1, 0 e mais 1. Nesse caso, ML pode ser menos 2, menos 1, 0, mais 1 ou mais 2. E nesse caso aqui, ML pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 ou mais 3. Então, vamos ver se isso é possível. É possível nessa configuração eu ter um ML de menos 1? É. Tanto para cá, né? Quando L igual a 2, né? Porque aqui o meu L é igual a 2. Então, quando L igual a 2, ML pode ser menos 1. Então, tá ok também. E MS pode ser mais ou menos meio, então tá ok. Então, essa é uma configuração possível. Essa tá ok. Vamos ver essa daqui, tá bom? Na letra B. Na letra B eu tenho N igual a 5. Se N igual a 5, L pode assumir os seguintes valores. Ele pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Porque L pode variar de 0 até N menos 1. Para cada valor de L, ML pode variar de menos L a L. Então, quando L igual a 0, ML pode ser 0. Quando L igual a 1, ML pode ser menos 1, 0 ou mais 1. Quando L igual a 2, ML pode ser menos 2, menos 3, menos 1, 0, mais 1 ou mais 2. Quando L igual a 3, ML pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 ou mais 3. E quando ML igual a 4, L igual a 4, ML pode ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2,
mais 3 e mais 4. Então, esses são os números quânticos possíveis. E para cada ml desses, ms pode ser mais ou menos meio, tá? Então, esses são os valores possíveis. Então, vamos avaliar se isso aqui é possível. Bem, para n igual a 5, L pode ser zero? Para n igual a 5, L pode ser zero. Então, até aí tá ok. Para L igual a zero, ml pode ser menos 1? Ai, caramba. Não pode, né? Para L igual a zero, ml só pode ser zero. Então, essa configuração aqui, ela é impossível, ela está errada. E é assim por diante vocês vão procedendo. Tudo bem? Entendeu o raciocínio? Então eu também, Gabriel, eu também não pensaria na fórmula de energia cinética de cara, né? Porque realmente você considerar que toda energia está na forma de energia cinética não é uma aproximação realmente realística, né? Mas, enfim, é uma aproximação válida. Então, é isso que ele considera. Tudo bem com relação ao exercício 6? O C está escrito que é impossível no gabarito, mas ele parece possível. De cara, a gente vê que não. Vou fazer aqui. Opa. Vamos lá. De cara, a gente vê que o C é impossível. Ó. Faça a distribuição sem preguiça para você ver. Ó. N igual a 4. Para N igual a 4, quais são os L's possíveis? 0, 1, 2 e 3. Porque a gente tem que lembrar que L pode variar de 0 até N menos 1. E o ml? Quais são os valores possíveis? A gente tem que lembrar que ml varia de menos L até L. Então, aqui, ml pode ser 0, aqui ml pode ser menos 1, 0 e mais 1. Aqui ml pode ser menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E aqui ml pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, agora, com base nisso, vamos ver se é realmente possível, né? E lembrando que ms pode ser mais ou menos meio. Então, no C, n igual a 4. A gente já começa aqui. Para n igual a 4, L pode ser 4? Não, né? Porque L só pode ser variar de 0 até N menos 1. Então, já pegamos o erro aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Eu não posso ter valores iguais de N e L, porque L necessariamente só pode ir até N menos 1. Então, de cara, eu já sei que esse também está errado. Entendeu? Ó, aqui eu também já pego um erro de cara, ó. N igual a 5. L igual a 4 é possível, porque L pode variar de 0 até N menos 1. E 4 é exatamente N menos 1 nesse contexto. Mas olha o ML dele. ML não pode variar de mais L até menos L? Se o L é 4, ML pode ser 5? Então, tá errado também. Que bom, Gabriel. Então, faça sempre com bastante calma. Tem que manter bastante em mente os 4 números quânticos, tá bom? Alguém mais tem alguma outra dúvida com relação à lista 7? Porque as dúvidas que eu recebi por e-mail acabaram. E as do Gabriel também eram essas duas, né, Gabriel? A 5A e a 6, isso. Beleza. Com relação à lista 8, eu recebi algumas dúvidas, mas foi de um aluno da outra turma, da DA6. Vocês querem que eu faça as dúvidas que ele me pediu ou vocês têm alguma que vocês querem tirar comigo? Vou fazer as que ele me pediu, então, tá bom? Aí, se vocês lembrarem de alguma, vocês me avisam.
Bem, o tópico 8 é sobre tabela periódica. Então, tudo vai passar pela distribuição eletrônica. E agora a gente sabe de onde surgiu 1s2, 2s2, 2p6. A gente sabe porque agora, por que num orbital S só cabe 2 elétrons? Por quê? Porque o orbital S, ele tem L igual a zero. Se ele tem L igual a zero, ele só pode ter ML igual a zero. Logo, eu só tenho essas duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades de preenchimento eletrônico? L igual a zero, ML igual a zero, MS mais meio ou menos meio. É por isso que num orbital S só cabem 2 elétrons. O orbital P é caracterizado pelo L igual a 1. L igual a 1 pode assumir ML de menos 1, 0 e mais 1. E para cada um valor de ML, MS pode assumir mais meio ou menos meio. É por isso que no orbital P cabem 6 elétrons. No orbital D, eu tenho L igual a 2. Para L igual a 2, ML pode variar de menos 2 a mais 2, sendo que cada elétron pode, num orbital desse, pode assumir os valores de mais meio ou menos meio. Então, como eu tenho 5 orbitais possíveis e 2 combinações possíveis de MS, isso me dá um máximo de 10 elétrons. Quando eu tenho L igual a 3, eu estou falando de um orbital F. No orbital F, ML pode variar de menos 3 até mais 3, certo? São 7 números. Para cada um deles, eu tenho 2 possibilidades de MS. Logo, o orbital 4F é 14. Então, agora a gente entende, porque na distribuição de Linus Pauling, aqui é 2, 2, 6, né? Aqui é 10 e aqui é 14, tá? Bem, vamos lá. Quantos elétrons desemparelhados são preditos na configuração do estado fundamental de cada um desses elementos? Então, a gente precisa fazer a configuração eletrônica do estado fundamental e a gente utiliza no diagrama de Linus Pauling. Então, se a gente pesquisar aqui, pegar uma tabela periódica, o número atômico do chumbo, que é o primeiro elemento aí, é de 82. Eu tô pegando um menor para pensar. O número atômico do chumbo, ele é de 82. Então, vamos fazer a distribuição dos 82 elétrons do chumbo. Vocês lembram como funciona o diagrama de Linus Pauling, né? Eu vou descendo, aí eu subo, desço, assim por diante. Então, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. E aí, por que o 4S troca com 3D em preenchimento? Pelo efeito da blindagem, lembra? Por causa da blindagem do número atômico efetivo, você tem uma interpenetração dos orbitais. Então, por conta disso, o orbital 4S acaba tendo menos energia do que o orbital 3D. E aí a gente continua. 3p6. Cadê o 3p6? Não. 3d10. 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, é muito elétron, né? 6s2, 4f14 e 5d10. Eu acho que é isso. E aí, como é que fica a camada de valência dele? São esses caras aqui. Se a gente ordenar depois que preenche, eu teria um 4F14, 5D10, 6S2. Isso é muito interessante, tá? Na hora de preencher, eu preencho na sequência do diagrama de Linus Pauling. Na hora de representar, eu coloco na ordem crescente dos valores de N. E aí a pergunta dele é o seguinte: quantos elétrons desemparelhados são preditos para essa configuração? Ah, faltou coisa aqui, desculpa. Faltou um 6p2, porque até aqui tem 80, né? Faltou um 6p2 aqui, desculpa. Então, aqui tem um 6p2, tá? Quantos elétrons desemparelhados são preditos nessa configuração?
Bem, vamos pegar essa camadinha aqui, só camada 6. Então, na camada 6, eu estou falando que eu tenho um N igual a 6, um L igual a 0, eu sei disso porque é um orbital S, ML pode ser igual a 0, e MS pode assumir os valores de mais meio e menos meio. Tá? Então, eu posso representar tudo isso numa caixinha. O 6S2. Essa caixinha representa o orbital S. Por quê? Porque no nível 6, L igual a 0, eu só tenho uma representação possível. E dentro dessa caixinha só cabe 2 elétrons. Um elétron com spin mais meio, um elétron com spin menos meio. Então, eu vou representar o spin por uma setinha, uma para cima, uma para baixo. Isso é o 6S2. No caso do P, quais são os números quânticos do P? N igual a 6, L igual a 1, orbital P, L igual a 1, ML podendo variar de menos 1, 0 e mais 1. E para cada ML, eu posso ter MS mais meio e menos meio. Então, vamos representar isso como uma caixinha. E agora eu vou representar 3 caixinhas. Cada caixinha para um ML. Então, se aqui a caixinha era do ML0, aqui são as caixinhas do ML menos 1, 0 e mais 1. E para cada caixinha dessa, eu posso colocar 2 elétrons, um com spin mais meio, outro spin menos meio. Só que eu só tenho 2 elétrons, eu não tenho 6. Como é que eu vou colocar isso nas caixinhas? Bem, o primeiro elétron vai numa das caixinhas, qualquer uma das caixinhas, elas têm energia equivalente. E o segundo? Se esse daqui for o MS mais meio, eu vou colocar o segundo elétron com o spin menos meio, ou vou colocar o segundo elétron numa dessas caixinhas vazias? O que vocês acham? Alguém quer me dizer o que acha sobre esse preenchimento? Augusto, eu já vou responder sua pergunta depois que eu terminar esse exercício, tá? Bem, a questão é que, pela regra do preenchimento, a gente sempre evita o emparelhamento. Então, ao invés de eu colocar o outro elétron aqui, eu vou colocar ele aqui, desemparelhado. Logo, no estado fundamental do chumbo, eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Eu poderia ter essa configuração com 2 elétrons emparelhados? Poderia. Mas para fazer com que o elétron saia daqui e venha para cá, eu tenho que fornecer energia ao sistema. Ou seja, não é uma configuração de estado fundamental, seria uma configuração de estado excitado. Estado excitado é qualquer estado no qual o elétron precisa receber energia. Tá bom? E aí vocês vão fazer a mesma atribuição aqui para irídio, ítrio e cádmio. Vocês querem que eu faça ou tá claro como é que vocês devem proceder com o exercício? Professora, Ah, só uma pergunta. O ML, quando ele é zero, ele representa um estado tipo neutro? não. O ml ser zero só significa que o orbital, quando você tiver a função de onda, cujo valor de ml seja zero, quando eu desenhar essa função de onda, quando eu graficar isso, eu vou obter uma superfície esférica. Não tem a ver com Ah, tá. energia. Lembra que a gente está falando de função de onda, não de energia. Então, os números quânticos, eles só vão determinar para mim como é que é a projeção desse orbital no espaço. E o ML, ele está relacionado com as orientações desse orbital. Quando o L é zero, a forma do orbital é uma esfera. Uma esfera só tem uma orientação no espaço. Eu não tenho como descrever uma esfera ao longo do eixo x, y e z. Uma esfera ela está igualmente distribuída ao longo dos 3 eixos, entendeu? Então é por isso que ele só tem um ml. Agora, quando eu penso no orbital P, por exemplo, o orbital P ele tem 3 valores de ml diferentes. Então, o valor de L descreve a forma. A forma é essa. E o valor de ml descreve a orientação no espaço. Então, esse altera, ele pode estar escrito ao longo do eixo x, ao longo do eixo y ou ao longo do eixo z. É isso que representa os 3 mls. A orientação no espaço. E o L representa a forma desse orbital, tá? Ok. Vocês querem que eu faça mais um exercício desse daqui?
Gabriel, como assim a última parte? A parte da distribuição eletrônica aqui, do fato de emparelhar ou não emparelhar, é isso? Ok. Então, isso é uma regra de preenchimento, tá? Então, apesar de você ter falado para eu não fazer outro, eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente para você tentar captar melhor o que eu quero dizer sobre regra de preenchimento. Porque você, com isso em mente, consegue resolver qualquer exercício do tipo, tá? Não vamos pegar um cara tão grande quanto o chumbo, o irídio ou o cádmio, que estão aí só para fazer vocês irem até o final do diagrama de Pauli. Vamos pegar carbono, tá? Carbono tem a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p2, tá? Eu vou ignorar esses dois porque eles estão com a camada cheia já, né? Eles são orbitais S, orbitais S são só uma caixinha. Qualquer orbital S é só uma caixinha, tá? E só cabem 2 elétrons ali, o que significa que necessariamente 1s2 e 2s2 tem exatamente essa mesma configuração. Vamos olhar o P, tá? Então, o orbital P tem 3 orbitais. O primeiro elétron dos dois eu vou colocar aqui. E o segundo, eu emparelho aqui ou desemparelho aqui? Eu sempre vou desemparelhar. A regra diz, enquanto você puder não emparelhar, você não emparelha, tá? Essa é a norma. Sempre quando você for fazer uma distribuição eletrônica assim nas caixinhas, você tem que lembrar disso, tá? Que você sempre vai evitar o emparelhamento. Às vezes é impossível evitar o emparelhamento, mas enquanto você puder evitar, você evita, tá bom? Vamos para o próximo elemento aí da tabela periódica. É o nitrogênio, que tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p3. Aqui é igual, né? Vai ter uma caixinha fechada. E aqui, novamente, eu vou ter... Aqui é sempre ml menos 1, 0 e mais 1, tá? Os 3 elétrons. Então, os 2 primeiros a gente já viu como é que faz. E o terceiro, emparelho aqui ou desemparelho aqui? Sempre opto pelo desemparelhamento. Tá? Então, a configuração mais estável é essa, de menor energia. Depois vem o oxigênio, que é o 1s2, 2s2, 2p4. O que vai acontecer com o oxigênio aí nas 3 caixinhas? 1 elétron, segundo desemparelho, terceiro desemparelho. O que eu faço com o quarto? Não tenho alternativa, vejam, eu não tenho alternativa, já preenchi todos os orbitais, né? L com spin mais meio. Eu não tenho não tem outro orbital vazio para deixar ele desemparelhado. Então, o quarto elétron obrigatoriamente vai ter que emparelhar, tá? Vamos para o próximo. O flúor. 1s2, 2s2, 2p5. Então, novamente, as caixinhas aqui. O primeiro elétron aqui, o segundo elétron eu não emparelho, o terceiro elétron eu não emparelho, o quarto elétron eu não tenho saída, e o quinto elétron eu também não tenho saída. Então, nesse caso, eu tenho 2 elétrons desemparelhados, nesse caso, eu tenho 3 elétrons desemparelhados, aqui eu tenho 2 elétrons desemparelhados, e aqui eu tenho 1. Essa é sempre a brincadeirinha que vocês vão fazendo. Sempre vai colocando os elétrons dentro dos orbitais desemparelhados. E aí, quando não for mais possível, você emparelha. Tudo bem? Tirei a sua dúvida? Então, essa é uma questão importante, porque às vezes, quando você faz o preenchimento, você tem um orbital anterior àquele de maior N semi-preenchido. Então, você tem que sempre avaliar o orbital semi-preenchido, tá? Vamos olhar um outro exemplo, que acho que vai ficar mais claro. Olha só isso aqui. Vamos dar uma olhada no caso do cromo, tá? Cromo tem 24 elétrons, então é fácil de distribuir. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, já deram 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2, 20 elétrons. E o 5? Então, ele vai para o 5, certo? Desculpa.
ele vai voltar para o 3D, né? Então, ele vai voltar para o 3D. Quantos elétrons ele vai ter no nível D aqui? 4, né? Beleza. A gente já vai chegar nisso. A camada de valência é a camada 4. Mas eu tenho que avaliar o número de elétrons emparelhados na camada anterior, porque é ali que eu tenho semi-preenchimento, tá? Vamos dar uma olhada nesses dois orbitais. Então, eu tenho o 4s2, então eu sei que ele é representado por uma caixinha, porque quando tem orbital S, significa que L é igual a zero, logo ML só pode ser zero, e MS só pode assumir os valores de mais meio e menos meio. Ou seja, os dois elétrons eles estão assim, tá? E no orbital D, eu tenho 5 casinhas. Porque eu sei que no orbital D, L igual a 2. Para L igual a 2, ML pode assumir os valores de menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, aqui eu estou falando de ML 0, aqui eu estou falando de ML menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E para cada ML, MS pode assumir os valores de mais meio e menos meio. Tá? Só que eu tenho 4 elétrons, então o que eu faço? Eu evito ao máximo o emparelhamento. Então, vou colocar um elétron desemparelhado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, se eu fosse calcular o número de elétrons desemparelhados, eu cheguei à conclusão que eu tenho 4 elétrons desemparelhados. E notem que eu não estou olhando a camada de valência, não estou olhando a camada 4, estou olhando a camada 3, tá? Só que, se vocês forem consultar a tabela periódica, vocês vão observar o seguinte fato. Vocês vão observar que, na verdade, a configuração eletrônica da camada de valência do cromo não é 4s2, 3d4. É 4s1, 3d5. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, na verdade, o que acontece é que eu não tenho um elétron aqui e que, na verdade, eu tenho um quinto elétron aqui. E o correto é esperar 6 elétrons desemparelhados. Bem, por que isso acontece? Existe uma regrinha que nos diz que o semi-preenchimento ou o preenchimento completo de orbitais D e F dão origem ao sistema de menor energia. Então, do ponto de vista energético, é mais favorável deixar o orbital D semi-preenchido do que emparelhar um elétron no orbital S. É basicamente isso, tá? E a gente vai ter a mesma coisa quando a gente pensar no cobre. Então, vamos dar uma olhadinha no cobre aqui. Deixa eu ver se já tá aqui. Ah, já tá aqui. Vamos dar uma olhadinha no cobre. Cobre é a mesma brincadeira. Então, o cobre tem 29 elétrons. Então, é 1s2, 2s2, 2p6 já deu 10 elétrons, 3s2, 3p6, 4s2, 20 elétrons, 3d9, certo? 29 elétrons. Então, o que a gente esperaria? A gente esperaria uma caixinha contendo 2 elétrons, que representam o nível 4s2, e 5 caixinhas que correspondem ao nível 3D, com 1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre evito emparelhamento no primeiro momento, mas agora não tem mais jeito, eu preciso colocar mais 4 elétrons aqui. Então, vou emparelhar. 6, 7, 8, 9, certo? Só que, isso aqui seria correspondente ao subnível 3D9. Só que se vocês forem observar a tabela periódica, vocês não vão encontrar essa configuração eletrônica. Vocês vão encontrar, na verdade, 4S1, 3D10. Ou seja, você não tem um elétron emparelhado aqui, você tem um elétron emparelhado aqui. Então, para o caso do cromo e do cobre, essa configuração ela é anômala porque o preenchimento completo do orbital D ou o semi-preenchimento de orbitais D, eles dão origem a sistemas mais estáveis. E o mesmo vai acontecer com os orbitais F. No caso dos orbitais F, você vai ter sempre uma situação seguinte. NF, por exemplo, 6, NS2 nunca vai ser observado. O que vocês vão observar, na verdade, é o NF7, NS1, porque o orbital F comporta 14 elétrons. Então, o semi-preenchimento
é mais favorável. Vocês também nunca vão encontrar o NF13, NS2. Vocês sempre vão encontrar o NF14, NS1. Pela mesma razão, o preenchimento completo é mais favorável. Tudo bem? Agora, Gabriel, foi o Gabriel quem me disse. Augusto, você disse que tinha uma dúvida com relação ao conteúdo e não à lista. Qual é a dúvida? Professora, eu tinha duas dúvidas, mas uma que você meio que respondeu nesse exercício. E a outra era, tipo, em um dos vídeos que tava pra gente assistir nessa semana, o professor tava falando, eu não lembro exatamente qual era o vídeo, mas era um que ele tava na frente de uma losona, assim, a câmera ficava se mexendo e tal, que ele falava sobre colocar os spins paralelos. Tipo, eu não entendi muito isso. Colocar os spins paralelos foi isso que eu acabei de fazer, ou não emparelhar, tá bom? Colocar os spins paralelos é isso aqui que eu fiz aqui, por Ah, tá. exemplo. É a mesma coisa de não, tipo, não emparelhar os elétrons. Exatamente, Ah, tá. tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Vou fazer mais um exercício aqui que foi solicitado pela outra turma, que também é bem bacana. Esse exercício aí talvez ajude essa questão dos spins paralelos, tá? Determina as seguintes configurações eletrônicas representam um estado fundamental ou um estado excitado para o átomo em questão. Então, vamos pensar no carbono aqui. No exercício número 1, o carbono, ele faz essa distribuição do orbital S, um S1 e 2S2, e 2S, né? Então, a configuração eletrônica dele é um S2, 2S2, 2P2, né? Então, eu sempre começo, a distribuição eletrônica, eu sempre começo do orbital de menor energia, então eu sempre preencho o nível 1 antes do nível 2, né? Até ter as intercalações pelo diagrama de Pauli, e sempre tento começar de orbital S antes de orbital P e antes de orbital D, a menos daquelas intercalações que a gente já viu. Então, quando eu vou colocar 2 elétrons no orbital S, eu não tenho alternativa a não ser emparelhar. Até aí tudo bem, porque só cabem 2 elétrons e só tem um orbital. Todo orbital S vai ter essa característica. Mas quando eu analiso o orbital P, o que acontece é que eu tenho opção. Como são 2 elétrons, é melhor eu não emparelhar e fazer dessa forma. Essa daqui é a configuração que me leva a uma situação de menor energia. E toda vez que eu estou numa situação de menor energia, eu digo que eu estou no estado fundamental, que é a pergunta do exercício. Aqui, ele está com os 2 elétrons emparelhados, o que significa que ele transferiu um elétron daqui para cá. Isso é possível? É. Só que para que você faça isso, você precisa fornecer energia ao sistema. Se você forneceu energia, significa que isso não é mais um estado fundamental, porque não é o estado de menor energia, é o estado que tem energia superior. Logo, isso daqui é um estado excitado. Tá? Aqui, quando a gente observa aqui o nitrogênio, então, esses 2 elétrons estão emparelhados, não tem alternativa, só cabe 2 elétrons no orbital S. E no orbital P, eu tenho 3 elétrons, que o nitrogênio é P3. Notem que os 3 elétrons estão desemparelhados. Então, é a situação de menor energia. Ah, professora, mas olha, esse spin está para baixo. É indiferente, tá? A questão é o emparelhamento. Então, aqui você só tem um elétron, aqui só um, aqui só um. Eles não estão emparelhados no mesmo orbital. Essa é a situação que leva à condição de menor energia. Então, esse é um estado fundamental. Tá? Berílio, olha só. Ele tem 2 elétrons no orbital S, um elétron no orbital 2S e um no P. Por que ele não emparelhou outro elétron aqui? Essa seria a situação de menor energia. Preencher o nível 2S antes de preencher o nível 2P. Se vocês observarem no diagrama de Linus Pauling, essa é a ordem de energia para os orbitais 2S e 2P. O orbital 2S tem menos energia do que o orbital 2P. O que significa que o que ele fez foi pegar esse elétron e transferir daqui para cá. Para fazer isso, ele tem que fornecer energia. Logo, esse não é a situação de menor energia possível, é um estado excitado. Aqui é um estado excitado. E o oxigênio, o que está acontecendo aqui? O oxigênio tem 4 elétrons. Então,
O primeiro você não emparelha, o segundo você não emparelha, o terceiro você não emparelha, o quarto não tem alternativa. Então, esse emparelhamento não foi forçado, ele é uma falta de alternativa, ele precisou emparelhar. Então, essa é a situação de menor energia possível, logo, esse também é o estado fundamental. Tudo bem? Legal. Outro exercício que eu recebi é uma questão conceitual bastante importante, né? Por que as propriedades físicas e químicas dos elementos estão mais estritamente relacionadas com o número atômico do que com a massa? Se vocês observarem, estritamente falando, quando vocês observarem as propriedades eletrônicas, a maior parte delas estão relacionadas com raio. E o raio, ele está relacionado com a interação entre o núcleo e o elétron. Mas que espécie do núcleo interage com o elétron? Os prótons, certo? E os prótons é que me dão origem ao número atômico. Como o átomo é neutro, o número de prótons necessariamente é igual ao número de elétrons. Então, o número atômico, ele também me dá o número de elétrons, tá? E o que eu observo? Que todas as propriedades, afinidade eletrônica, eletronegatividade, reatividade e tal, estão relacionadas com a capacidade que esse elétron tem de interagir com o próton e a capacidade de você adicionar elétrons ou remover elétrons desse átomo. Tá? Então é por isso que o número atômico dita muito mais a propriedade do átomo do que a massa, já que a massa ela está contida no núcleo e ela está relacionada ao número de prótons mais o número de nêutrons. E os nêutrons não interagem com os elétrons, logo ele não determina essas propriedades, como raio, como a capacidade de doar e perder elétrons, com a propriedade é o próton também que vai interagir com o elétron de outro elemento, numa reação química, tá? Então, por isso que o número atômico é muito mais importante. Outra pergunta conceitual interessante é: por que a descrição feita pela mecânica quântica dos átomos polieletrônicos faz com que seja difícil definir um raio atômico e preciso? Porque a gente tem que lembrar que a equação de Schrödinger, ele me dá o hamiltoniano vezes a função de onda, me dando energia vezes a função de onda. E a função de onda, ela tem um componente radial e os componentes angulares. Se eu ploto o componente radial em função do raio, então eu tenho uma probabilidade, né? Eu elevo isso ao quadrado, eu multiplico pelo volume, eu tenho uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron. E a gente observa que essa distribuição ela se estende um valor muito longo ao longo do eixo X, tá? Ou seja, a região onde o elétron tem probabilidade de ser encontrado é muito extensa. Ah, mas aqui a probabilidade é praticamente zero, mas não é zero. Então, como é que a gente define um limite para esse orbital com relação a esse valor que tende a zero? Né? Então, é por essa razão que fica difícil definir o raio, porque a gente só tem uma probabilidade, um volume de probabilidade de encontrar o átomo, né? Em contrapartida, a gente tem outras maneiras de determinar o raio, que é, por exemplo, a medida do raio de Van der Waals e a medida do raio covalente. E esse exercício ele faz uma pergunta muito interessante. Por que o raio covalente é sempre menor do que o raio de Van der Waals? Olha a diferença. O raio covalente do carbono é de 77 picômetros, enquanto o raio de Van der Waals é 170 picômetros. Qual é a diferença? Bem, no raio de Van der Waals, ele basicamente considera que eu tenho dois átomos de carbono lado a lado, congelados. Então, eles estão próximos, mas eles não estão interagindo. E o raio é essa distância do núcleo até a borda. No caso do raio covalente, eu considero que o carbono ele está ligado quimicamente a outro elemento, como oxigênio, por exemplo. E quando eu tenho uma ligação química, eu tenho o núcleo dessa espécie atraindo os elétrons dessa outra espécie e o núcleo dessa espécie atraindo os elétrons dessa espécie. Então, o resultado final é que nessa interface você tem uma espécie de achatamento da nuvem eletrônica. Ou seja, você tem uma compressão do raio nessa região aqui por causa da atração mútua dos átomos. Então, é por essa razão que o raio covalente sempre é muito menor do que o raio de Van der Waals. Mas qual está certo e qual está errado?
Os dois estão certos. Tudo depende do fenômeno que você quer descrever, da necessidade do valor do raio que você tem, tá? E só para concluir, né, o último exercício que foi pedido pela outra turma era o que é afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando você tem um certo elemento recebendo um elétron, tá? Essa afinidade eletrônica ela é maior nessa região aqui da tabela periódica, que são elementos altamente eletronegativos, ou seja, são elementos que têm muitos prótons no núcleo, uma atração muito forte com os elétrons da camada mais externa. Como consequência, ele também vai ter atração por elétrons externos, também vai conseguir atrair esses elétrons. Tá? No caso do flúor, ele tem uma quantidade bem grande de prótons no núcleo e um raio bem pequenininho. Então, ele consegue atrair muito bem os próprios elétrons e elétrons mais externos. Então, quando o flúor recebe um elétron e fica negativamente carregado, ele acaba liberando uma grande quantidade de energia. O oxigênio, quando ele recebe um elétron, como ele não tem tantos prótons no núcleo quanto o flúor, né, ele está para a esquerda, o número atômico aumenta para a direita, então, como ele tem menos prótons no núcleo, ele não tem tanta interação, ele não tem tanta afinidade por elétrons mais internos. Então, é como se o flúor fosse uma esferinha desse tamanho, atraindo os próprios elétrons e os elétrons externos, e o oxigênio tivesse um raio maior, lembra que eu falei que no final tudo tem a ver com raio? O oxigênio tem um raio menor, logo maior, logo ele atrai menos do que o flúor, os próprios elétrons, e como consequência, menos do que o flúor, os elétrons mais externos. E é por isso que a energia liberada nesse processo aqui, ela é menor do que do flúor. Foram essas dúvidas que eu recebi aí da turma A. Vocês, tá tudo bem? Deu para esclarecer para vocês? Vocês têm alguma outra dúvida que não foi abordada? Querem perguntar alguma outra coisa? Vocês são extremamente quietinhos. Legal. Que bom, Gabriel. Bem, se vocês não tiverem terminado a lista, então acho que com isso dá para dar uma luz em alguns exercícios, porque às vezes eles são meio correlacionados. Então, tentem fazer a lista. Lembrem-se que vocês têm aí um teste abrindo no sábado sobre o tópico 8. O tópico 7 abriu hoje, se não me engano, né? Então, enfim, façam os testes, o 7 e o 8. Fica um pouco encavalado, mas é isso, né? Infelizmente, por causa do feriado, a gente teve que fazer um rearranjo no cronograma. E aí, qualquer dúvida, me mandem por e-mail e a gente conversa de novo na semana que vem sobre o tópico 9. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Eu vou interromper a gravação, então, já que vocês estão tão quietinhos.